Oi, pessoal, galera do mundo corporativo, como vão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo. Hoje vamos continuar falando de liderança, mas nós vamos falar de delegação. Na verdade, delegar não precisa ser somente líderes, né? Você pode, de repente, sozinho, precisar atribuir uma tarefa para alguém, ainda que temporariamente, e para isso você vai aprender a saber delegar também. Então, você vai ter dicas nesse vídeo sobre delegação. Vamos lá? Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, dê um like, compartilhe, faça comentários, é importante pra gente, tá bom? Solta a vinheta! Delegar é atribuir a alguém a execução de uma atividade. Essa atividade pode ser sua, você está precisando se liberar, ter tempo para fazer outras atividades e delega uma tarefa a uma pessoa, ou essas atividades podem ser do departamento como um todo. Se você for líder, você vai estar delegando as tarefas do setor, coordenando, distribuindo as tarefas, delegando a execução de atividades para todos os colaboradores do setor ou do departamento. Ocorre que é importante, antes de falarmos de dicas, que quando você está delegando, você está atribuindo a execução da atividade, mas a responsabilidade do resultado, do que vai ser entregue, é totalmente sua. Você só delega a execução. A responsabilidade do que vai ser feito, de como ele vai ser recebido, como ele vai ser entregue, continua sendo sua. Então, na delegação, é muito importante ter a ciência disso. A delegação anda junto com o acompanhamento, eles não podem andar separados. O acompanhamento faz parte, é uma ferramenta muito importante da delegação, porque é no acompanhamento que a gente sabe se está dando certo ou se está dando errado, e isso é uma das nossas dicas, nós vamos falar mais tarde sobre isso. Então é importante, antes de falarmos das nossas dicas, que você entenda o que é delegar. Tá? A delegar é atribuir a alguém a execução de uma atividade, mas você só atribui a execução. Óbvio, a pessoa que vai estar fazendo, ela também é responsável, mas a responsabilidade final é sua. Perfeito? Podemos ir para nossas dicas? Então vamos lá. Primeira dica. A grande dificuldade das pessoas, eu diria que muitas pessoas não conseguem delegar. E isso é compreensível, porque a nossa cultura, ela é uma cultura de ser técnicos, né? De fazer a gestão do próprio trabalho. E quando a gente delega, a gente tem que fazer a gestão nossa e do outro, né? Então, essa dificuldade atrapalha. A nossa primeira dica é, se você tem essa dificuldade, se você se encontra nesse rol de pessoas que não consegue delegar, a primeira dica que a gente tem, porque senão você não consegue avançar, é se questionar: por que não consigo delegar? Pode não parecer, mas a gente não consegue identificar, às vezes, por que não conseguimos entregar para alguém, para o outro, a execução de uma atividade. Então eu vou fazer alguns questionamentos para que você possa refletir, verificar se você está dentro dessas listas, né, de perguntas. Uma delas pode estar se encaixando a você. Primeiro, há um grupo de pessoas que sabem fazer, mas não sabem explicar como fazem. E se você quer delegar alguma coisa para alguém, você precisa saber explicar,
né? Vai ser numa outra dica eu vou dar o passo a passo. Então tem pessoas que são bem isso, elas fazem muito bem, conseguem muito bem executar uma determinada tarefa, mas na hora de passar para o outro, ela trava. Ela não consegue dar o passo a passo, porque na delegação a gente precisa ser muito explícito e muito detalhista de como faz as coisas, né? Então, será que é por isso que você não consegue delegar? Você sabe fazer, mas não sabe explicar como faz? Ou um segundo ponto é, eu não confio na pessoa que vai fazer. Egos à partes, né? Porque muitas pessoas acham que elas são insubstituíveis, né? Ninguém faz como eu. Balela. Ninguém é insubstituível. E se você não der alguma atribuição que está te atrapalhando, não delegar para se liberar para outra, sim, você será substituído. Então, mas vamos voltar ao não confio na pessoa que vai fazer. Você pode não confiar na pessoa, porque a pessoa realmente não é confiável, e aí a gente tem que depois se perguntar por que ela está no setor, ela está no departamento. Se você for o líder, você precisa resolver isso. Se você não for um líder, aí realmente o ideal seria buscar alguém que você possa confiar ou conversar com seu líder a respeito. Explicar por que você não confia na pessoa. Porque quando você delega, a responsabilidade continua sendo sua. Então, é importante. Se você não confia na pessoa, não é que você não sabe delegar. Você tem um motivo objetivo e justo para isso. Agora, se você não confia porque é o seu ego que está falando, então você precisa trabalhar isso, né? Você precisa sim se desvencilhar de algumas atividades, de algumas tarefas e precisa confiar no outro, né? Assim como confiar em você, né? É uma sequência. Alguém confiou em você para que você fizesse uma tarefa. Então, confiar no outro é o mínimo que se espera. Ah, pode ter acerto, pode ter erro? Pode. E a gente faz ajustes, não tem problema nenhum. Você é centralizador? Normalmente o centralizador, ele não consegue delegar. Na verdade, ele até delega, mas ele delega mais ou menos, né? Porque é importante para ele, o centralizador, ele tem como importância continuar no centro da atividade. Ele não permite que a pessoa expanda, né? Que ela avance. Perceba, se você tem um líder que é centralizador, ou se você é uma pessoa centralizadora, as características são: as pessoas têm que fazer exatamente do jeito que eu estou mandando fazer. Não é bem assim, nós vamos ver numa dica mais para frente. Eu preciso estar muito atento e ao lado daquele que está fazendo. Então você delegou por quê? Né? Porque isso demanda tempo também. Se você ficar toda hora lá no cangorote dele, acompanhando o que ele está fazendo, você não delegou. O centralizador quer saber de tudo. E para saber de tudo, ele precisa dominar. Ele é mais dominante, né? Então, essas pessoas realmente têm uma dificuldade em delegar, ou se delegam meia boca, não delega sempre. Se você é uma dessas pessoas, você precisa rever as suas características, a sua personalidade. Tentar entender o que se esconde por trás de ser um centralizador. Tenho medo de dar errado. Não delego porque eu tenho medo que vai dar errado. É possível dar errado, mesmo se você... É possível dar errado você fazendo a atividade, né? Se você for ver nas nossas dicas, tem fases da delegação que te permitem corrigir algo antes de dar errado. Então, a nossa dica número 1 é: procure entender por que você não consegue delegar.
Quais são as suas dificuldades? Você delega, mas você fica inseguro com essa delegação. Então, tente entender para que você possa se soltar, para que você possa, em todas as fases da delegação, ser mais solto, ser mais confiante, ser mais seguro. Questione-se por que não consigo delegar. É a dica número 1. Vamos para a segunda dica. Nesta segunda dica, na dica número 2, nós precisamos saber o que nós vamos delegar. Então, a dica número 2 é: quais suas tarefas você pode delegar? Nós já conversamos da tarefa das equipes, então você sabe que além das suas tarefas, você tem toda a tarefa da equipe. Mas existem algumas tarefas suas que não deveriam estar mais com você. Elas são muito burocráticas e você não pode ficar com elas. Você vai ter que se desapegar. Para que você possa se desapegar, você vai ter que definitivamente se conscientizar de que você agora é um líder e você precisa ter tempo para atribuir as lideranças, né, as funções da liderança. Existe uma lista de atribuição que elas estão no seu dia a dia, no seu mês, imprescindivelmente. Elas estão lá. E você não pode se ater, dispensar o seu tempo com atividades técnicas, burocráticas. Você precisa se desapegar, você precisa delegar. Como é que você vai fazer isso? Esqueça as atividades, até fica até nervosa. Esqueça as atividades da equipe e vamos nos concentrar nas suas atividades. Pegue um papel e escreva todas as suas atividades, tá? Só que você vai fazer isso depois das atividades que eu vou falar para você, que são suas de líder. Então, você vai escrever as atividades que eu vou falar agora, que eu vou até colar, tá aqui, tem uma colinha para mim. E depois você vai fazer as suas atividades técnicas. E são essas atividades técnicas, essas suas atividades que estão com você, que você precisa delegar, que você vai ser o seu norte da delegação. É aqui que você vai ter como norte o que eu preciso delegar e depois para quem eu vou delegar. Então, anote aí, ó. Você tem as suas atribuições de líder são: primeiro, você vai ter que coordenar as tarefas de sua equipe. Então, você vai precisar de um tempo para isso. E isso não pode fugir da sua agenda, das suas atribuições. Porque coordenar as tarefas da sua equipe faz parte do acompanhamento. E é importante que você tenha isso em mente, tenha um tempo para fazer isso. Não é ser centralizador, ficar lá do lado no cangote da pessoa. Não, mas você tem que coordenar. Como é que tá andando, se alguém precisa de ajuda, isso é fundamental. Auxiliar na execução das atividades da equipe e, se preciso for, capacitar. Então, por exemplo, não as suas tarefas, mas a tarefa do setor como um todo. Se você foi colocado como líder, subentende-se que você saiba, em nível macro, o que todo o departamento precisa fazer, todo o setor. Não micro, tecnicamente, nenhum líder sabe disso, né? Tem os funcionários para isso, tem os colaboradores para isso. Mas em nível macro, você tem que saber. E de repente você está lá vendo que alguma atividade não está rolando, não está andando. Você vai ter que dar um tempo para essa pessoa ou para esses colaboradores, para você explicar, para você entender e para capacitar. Você tem que ter tempo para o seu colaborador, né, para toda a sua equipe. Eles são ansiosos de conversar com o líder. Eles querem que o líder participe ouvindo sugestões, ouvindo melhorias, ouvindo problemas, né, os problemas que eles tiveram durante o dia com determinado cliente ou com determinado integrante de uma outra equipe. Então, você precisa dar um tempo para eles. Isso é uma atividade, uma atribuição. Você vai estar acompanhando a agenda dos seus colaboradores, né? Você deu prazo para eles. Muitas tarefas que você
delegou, que você distribuiu, ou você nem delegou, mas são tarefas inerentes do departamento, elas têm prazo para ser executado. E quem vai ser cobrado é você, né? Não é o colaborador. Você cobra o colaborador, mas a empresa vai cobrar você, líder. Então você precisa fazer esse acompanhamento. Você tem que ter um tempo para interagir com as outras áreas da empresa. Isso é fundamental. Você não pode se isolar no seu departamento. Você precisa saber que tipo de serviço você está entregando, se esse serviço, você é a sua equipe, óbvio, se a sua equipe está entregando um trabalho bom, se precisa melhorar, se está bom desse jeito. Se tiver ruim, você tem que entender onde está ruim para fazer o devido ajuste. E sempre é bom estar em contato com outros líderes, porque isso faz bem para o relacionamento das áreas. Você, quanto líder, não pode ficar isolado. Então, isso faz parte de uma atribuição sua. E para que você possa fazer isso, você tem que ter tempo. Para você ter tempo, você tem que delegar algumas tarefas. Você vai ter que ter tempo para atender o chamado da sua liderança superior. Eles vão te chamar 1, 2, 3, 4 vezes por dia, ou na semana, ou no mês. E você tem que ter reservado um tempo para isso. E pode ter certeza que quando você sair da sala, de estar conversando com eles, você vai sair com um monte de tarefas e atribuições de novo. E aí você vai ter que sentar, entender essas atribuições e delegar, né? E fundamental, a mais importante dessas atribuições, você tem que ter um tempo para dar feedback para a sua equipe. Isso. Como é que eles estão trabalhando, o que você esperava deles, o que eles podem melhorar, ouvir deles todas as reclamações, o que você pode melhorar. Então, esse feedback, ele leva um tempinho, né? Uma vez por mês, pelo menos, tem que estar lá na sua atribuição de líder. Então, veja que são atribuições que demandam tempo, elas vão precisar ser encaixadas na sua agenda. E eu acredito que você já saiba, dependendo das áreas que você trabalha, que dentro da sua agenda existe um dia específico, uma data específica que o mundo acaba, né? E acaba, é fechamento do mês, em determinada época, e aí o mundo acaba. E aí depois tem uma data que o mundo ressurge. Chegando próximo dessa data, você tem que deixar a sua agenda um pouco livre, porque o mundo vai acabar. E você tem que dar tempo para fazer as coisas antes do mundo acabar, ou para que o mundo acabe a contento. Fato. E depois você tem que estar pronto para a ressurreição, né? Para ressurgir dentro da sua agenda profissional. Então, quais suas tarefas você pode delegar? Então, agora que eu já falei quais são as tarefas de líder, você vai escrever as suas tarefas burocráticas, técnicas, que você pode distribuir para a sua equipe. Ok? Vamos para a próxima dica. Bom, então, aquela tarefa de saber o que eu posso delegar já foi feita, perfeito, parabéns. Agora nós vamos distribuir as tarefas. E para distribuir as tarefas, você precisa saber para quem. Então, a terceira dica, a dica número 3 é: defina a quem delegar. E aí eu peço para você um pouco de atenção e de cautela. Porque nem toda tarefa pode ser executada por determinada pessoa. Então, nessa lista que você fez, você deve conhecer a sua equipe. Se você não conhece a sua equipe, vai lá aqui na descrição tem um link, que é um vídeo de liderança, onde tem uma etapa que tem uma dica de conhecer a sua equipe, e lá eu falo como é que você tem que fazer para conhecer a sua equipe. Mas, basicamente, você precisa saber quais são os seus colaboradores, o perfil de cada um, e para quem que você pode dar determinada tarefa, né? Não dê uma tarefa que precisa de fala, de exposição para um colaborador reservado. Ele não vai desempenhar bem a tarefa, né? Se você tem uma pessoa, eu, por exemplo,
que tem dificuldades em cálculos, eu odeio cálculos, eu odeio matemática, né? Eu não vou desempenhar bem. São limitações minhas. E as pessoas, quando elas sabem de suas limitações, elas sabem do ponto forte também. Ela não tem só limitação, ela tem coisas boas. Então não dê uma tarefa que exige cálculo para quem não sabe matemática ou para quem tem limitações de matemática. Ele vai demorar muito mais, ele pode até fazer, mas ele vai levar muito mais tempo e vai fazer sem gosto, porque a pessoa que não gosta, pessoas que têm dificuldades com exatas, cálculos, ela se sente mal, ela se sente incomodada, né? Então saiba distribuir. Então, definir a quem delegar é saber quais são as qualidades, quais são os perfis, quais são as competências de cada profissional seu. É fundamental que você saiba quem está apto para fazer o quê. Senão você vai ter problemas. Você não vai receber aquilo que você deseja receber. O resultado não vai ser bom. E trabalhe com a possibilidade também de você entender que tenha distribuído a tarefa adequadamente e não era a pessoa ideal. Trabalhe com a possibilidade de ter que trocar de colaborador a tarefa e trabalhe com a possibilidade de ter que trocar o colaborador, porque o colaborador ele tem que estar apto para alguma coisa. Quando você não consegue, você já rodou o colaborador e não consegue dar nenhuma tarefa para ele, desculpe, não pode fazer parte da sua equipe, tá bom? Então, conhecer a tua equipe e definir para quem possa delegar é a nossa dica número 3. Vamos para a dica número 4. Essa dica número 4, a nossa dica do número 4 é a delegação em si, é saber delegar, né? Você tem que, antes de delegar, verificar a agenda da sua equipe, né? Esse é o primeiro ponto. Se você conhece o seu setor, se você conhece a sua equipe, você conhece a agenda deles. Você sabe, sim. Se você não sabe, aí então você vai precisar rever os seus conceitos de liderança. Mas você deve saber quem é que está sobrecarregado e quem não está, tá? Você é responsável pela agenda de todo o setor, já conversamos sobre isso. Então, quando a gente fala de delegação, nós estamos falando em saber distribuir o trabalho entre os colaboradores, entre os membros da equipe. Então é fundamental que você conheça a agenda deles, a disponibilidade de cada um. Isso é um ponto fundamental para saber delegar. Segundo ponto, todo mundo, para todas as pessoas dos setores, sejam para as tarefas que você delegou, sejam para aquelas que você distribuiu inerentemente ao cargo da pessoa, eles precisam saber o que fazer, como fazer, quando fazer e para quê. O para quê é o fundamental. Se você não fala para a pessoa para que ela está fazendo determinada tarefa, ela não consegue se responsabilizar plenamente. Ela precisa entender que se ela não fizer certo, vai ter consequências em algum lugar. Para que eu faço a conciliação bancária, por exemplo? Para verificar se tudo aquilo que eu paguei, tudo aquilo que eu tinha que ter recebido, foi efetivado pelo banco. Se o banco não está cobrando alguma coisa a mais daquilo que eu combinei com ele. Tem um porquê, tem um para quê, né? Se a gente falar de um recebimento de mercadoria, por exemplo, para que a pessoa recebe a mercadoria? Para disponibilizar para o estoque, para vender, para atender um pedido. Então, se a pessoa sabe o para quê, ela tem uma noção do quanto ela precisa ser ágil, do quanto ela precisa ser não é consciência, me fugiu a palavra, ela precisa estar compenetrada em determinado assunto, ter um foco maior num determinado evento daquela tarefa. Então, eles precisam saber, e é sua função na delegação,
dizer como você deseja receber o serviço, quando e para quê, tá? Você fazendo isso, você vai estar deixando clara a responsabilidade deles. Óbvio que a sua continua lá, né, no final de tudo. Você sabe delegar quando você dá para o seu colaborador as ferramentas necessárias para ele executar uma tarefa. Então, é sua função, antes de delegar uma tarefa, saber o que a pessoa precisa para delegar. Então, eu vou dar um exemplo muito rápido e prático aqui. Digamos que você quer dar um abacaxi para o colaborador e você quer o abacaxi cortado. Então, você sabe que você precisa, quais ferramentas você tem que dar para ele? Você vai ter que dar uma faca, você vai ter que dar um saco de lixo para ele jogar as cascas e a coroa fora, se for o caso. Você vai ter que dar alguma coisa para ele colocar o abacaxi. Uma tigela, uma bandeja, um prato, não sei. Então, você dar as ferramentas necessárias é importante. Ele vai buscar onde essas ferramentas? Ele pode até buscar, mas de repente a ferramenta que ele buscou não vai te dar o resultado que você esperava. E é sua função de líder dar a ferramenta. Certificar que aquela ferramenta que ele está executando está contento, atende à necessidade da tarefa. E dica também, aqui é o como, né? Como você quer que o abacaxi volte até você? Então, por exemplo, você vai chegar pro colaborador e vai falar, olha, corte esse abacaxi com uma farra de serra, então você vai dar a faca de serra para ele, você vai tirar a casca, você vai jogar a casca fora e você vai cortar o abacaxi em rodelas finas. E você vai dispor o abacaxi nesta bandeja de inox, você vai dar a bandeja de inox em 3 fileiras. É assim que você vai receber o abacaxi. Se você não falar, é capaz de você receber o abacaxi cortado em picados, as cascas para decorar, vai vir assim ao lado, vão vir várias cascas decorando, os abacaxis picados ao meio e no centro a coroa para ficar mais bonito, né? E você não vai poder falar porque você não explicou como você queria. Ainda corre o risco de você falar, nossa, que lindo. Você não explicou, então você não pode reclamar. Então saiba delegar. Outra coisa importante, respeite os prazos. Não peça para ontem algo que você entregou hoje. A pessoa precisa de um tempo para trabalhar isso. Respeite o prazo dela. Lembre-se sempre que quando você pedir alguma coisa, é uma questão de respeito isso, sabe? Muitos líderes não fazem isso. Ela tem uma agenda também, ela também faz coisas. Ela não tá lá esperando você dar uma tarefa e depois, quando vier outra, ela vai fazer. Ela tem o dia a dia dela. Então respeita esse dia a dia. Ou negocia com ela. Olha, eu preciso disso daqui para o mais rápido possível que você puder me entregar. Desculpa, chegou agora para mim, eu preciso repassar isso para você. Tranquilo, ela vai chegar para você e falar: ó, eu tenho isso aqui para fazer, qual desse eu deixo fora? Juntos, você vai falar: isso fica fora e você vai me entregar isso. Porque senão você ainda vai dar alguma coisa para alguém, ele não vai fazer bem, vai fazer correndo isso aqui, vai deixar de fazer outra coisa e ainda o coitado que recebeu correndo sem culpa de nada, ainda vai levar bronca porque não fez a outra coisa. Então é sua responsabilidade entregar no prazo exequível. A pessoa precisa de um tempo para trabalhar. Se ela não tem esse tempo, você tem que jogar limpo com ela. E ela vai jogar limpo com você. Então, a dica número 4 é saiba delegar. É difícil, né? Mas tem que ser assim, não tem jeito. Você vai receber resultados muito melhores se você souber delegar e se você for justo. Você vai ver que você fazendo essas etapas, você não vai ter problemas. Vamos para a próxima dica. A dica número 5, ela é interessante porque isso acontece. Infelizmente, isso acontece. A dica número 5 é: não largue a tarefa com o colaborador. Acompanhe. Dica número 5, acompanhe a tarefa. Acompanhe aquilo que você delegou. Não larga com ele, só lembra quando ele te entregar. Isso quando você lembrar, né? Não faça isso. Porque se você fizer isso, está muito fácil dar errado.
É nessa fase de acompanhamento que você consegue verificar com antecedência se alguma coisa está errado. É aqui que você muda o norte da situação, que você faz ajustes, que você faz correções, que você começa a falar assim, puta vida, entreguei para a pessoa errada. Mas tá, não tem problema, você pode ter entregue para a pessoa errada, mas aí você vai acompanhar mais até a tarefa ser terminada, ou não, ou de repente você vai chegar e tirar da pessoa e vai dar para outro. Mas é nessa fase de acompanhamento que você consegue descobrir isso. Tá? Você precisa estar ao lado da pessoa de vez em quando, combina isso com o seu colaborador, se está tudo certo, se ele precisa de alguma coisa, como é que está o andamento, você tem que ter noção do prazo. O prazo dele nem sempre é o seu, né? Então, sinta o cheiro, não vai dar tempo. Aí, de repente, aqui que você precisa pôr alguém para ajudá-lo, né? É no acompanhamento que a gente faz os ajustes necessários. É nesse momento que você faz a correção. É nesse momento que você identifica se você delegou para a pessoa certa. Se delegou para a pessoa errada, não tem problema nenhum. Ou você vai pôr alguém para ajudar, ou você vai tirar, e se não, você vai deixar com essa pessoa, mas na próxima vez você vai dar para outro. É na delegação que a gente conhece melhor o colaborador. É aqui que a gente consegue entrar mais no dia a dia deles. É legal delegar, porque a gente se aproxima do outro. Procure ser flexível, dar mais prazo, né? Seja receptivo. Quando você delega, no acompanhamento, essa fase que é fundamental e crucial, você tem que estar de portas abertas para que a pessoa possa chegar até você e falar, não entendi, ou estou tendo essa dificuldade, ou me ajude aqui, por favor. Né? Então, dispense um tempo para isso. Na fase de acompanhamento, você tem que ter um tempinho na sua agenda para acompanhamento daquilo que você delegou. E inclui-se nesse tempo ouvir desabafos. Às vezes uma tarefa ela é tão chata, ela é tão horrorosa de ser feita, e não é por isso que você delegou, óbvio, né? Mas você tem que estar aberto a ouvir isso. E de repente achar formas de auxiliar o funcionário, de diminuir essa angústia, esse mal-estar que essa tarefa ela deu para ele, né? Então, o acompanhamento ele é fundamental, fundamental na delegação. Se você não fizer o acompanhamento, eles andam juntas. Se você não fizer o acompanhamento, você vai estar fadado realmente a não ter aquilo que você espera. Pode ser que você não tenha aquilo que você espera, tá bom? Vamos para a próxima dica. A dica número 6, nossa última dica, chama-se, eu denomino de autocrítica. Quando você delegou, você disse lá atrás como você espera receber, né? Qual é o resultado que você quer obter daquilo que você entregou. Suponha que você não tenha recebido da forma que você desejar. Antes de você sair soltando os cachorros, faça uma autocrítica. Verifique se você falhou em algum momento, principalmente na fase de acompanhamento, né? Porque lembra que eu falei lá atrás, desculpe, quando você delega a execução, mas não a responsabilidade é sua, né? E de repente, pode ter havido alguma falha sua para você não receber da forma como você queria. De repente não. De repente você fez tudo. Então, é na autocrítica que a gente consegue detectar se nós falhamos ou não quanto líderes para a execução da tarefa. Se você entendeu que não, que você não falhou, a falha foi realmente do executor, tem duas providências que você precisa tomar. Primeiro, perante o grupo ou a empresa, a falha é tua.
Então, assuma isso. Não jogue o seu colaborador às cobras e às cordas. Não faça isso. Porque você perde o grupo, né? Então, se tiver que assumir a responsabilidade perante algum setor ou perante os donos da empresa, assuma. Vai lá, explique, olha, aconteceu isso, falhamos, né? Sempre no plural. Assuma a responsabilidade, volte com ela para o setor, chame o colaborador e no particular sim vocês podem e devem ter uma conversa para entender o que aconteceu, né? Mas nunca exponha o seu colaborador porque isso afeta todo o grupo. O grupo se ressente disso. E eu acredito que você, quando era um liderado, esperava isso do seu líder. Que ele lhe ajudasse, que ele assumisse a responsabilidade por você. E aí, óbvio que no particular, você vai tentar entender o que aconteceu e, de repente, realmente não dava certo isso. Você precisava tirar o colaborador. Mas isso é você e ele, no particular. Tá certo? Então, faça essa autocrítica porque muitos não fazem, muitos líderes não fazem, já saem chutando balde, chutando a porta, e isso não é legal, tá bom? Vamos para o nosso encerramento? Vamos lá. Não há como não ser um bom líder se você delegou corretamente. Se você fez todas as etapas da delegação, ainda que você não seja um líder, mas se você delegou seguindo essas etapas, você não vai ser mal visto. Porque as pessoas falam, né? Quando você entrega uma tarefa e a pessoa que está fazendo não se sente confiante, ou com todas as ferramentas, ou com todas as explicações, você sabe que você vai fazer parte do cafezinho, né? Ou do almoço, ou do ônibus. Sabe, né? O fulano lá me deu uma atividade para fazer, uma tarefa, mas, pelo amor de Deus, o cara não sabe nem me explicar. Não falou nada, faz aí, não me deu prazo, sei lá eu quando vou fazer, o que vou fazer. Então, além de você estar se liberando para suas verdadeiras atribuições de líderes, que a gente já conversou a respeito, quando você está delegando, você está capacitando. Você está dando oportunidade para uma outra pessoa de evoluir. Isso é o mais legal, né? Quando a pessoa faz uma determinada tarefa, de repente ela se identifica com aquela tarefa e você instala algo maior num colaborador. Você vê dentro de um colaborador, dando alguma atividade para ele, você percebe coisas que você não percebia. Você pode ver um aliado, de repente, você pode ver um talento nele que você não tinha visto. Você está deixando as pessoas evoluírem. Você está dando oportunidades que um dia deram para você. E isso é lindo. Então, a delegação, ela não pode ser considerada um fardo para os líderes. Ela tem que ser algo bacana. Porque delegar é deixar o outro fazer. É dar a oportunidade do outro se mostrar. É dar a oportunidade do outro crescer, porque as pessoas crescem com as atividades. Então, se você seguir os passos, as dicas que nós conversamos, olha só quanta coisa bacana. Você liberou o seu tempo, você está dando oportunidade para uma pessoa e você vai obter resultado bom, um resultado bom. Então, bora lá desmistificar de que delegar é difícil, que delegar não é bacana, que é pesaroso, não é nada disso. Delegar é bom e é um grande passo para o sucesso. Beleza? Foi muito bom estar aqui com vocês, foi muito bacana estar compartilhando sobre delegação. Comente, compartilhe, dê um like e a gente se vê num próximo vídeo. Bora prosear sobre gestão. Tchau, gente. Obrigada.